Beleza. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos continuar exatamente de onde a gente parou. Nós estávamos falando sobre o caso em que a morte presumida vai ser declarada depois que for declarada a ausência, beleza? E para se declarar a morte presumida com declaração de ausência, você tem que passar por um processo extremamente grande e demorado. Na verdade, não é tão grande, mas é muito demorado, um processo muito demorado, que é a curadoria dos bens do ausente, depois sucessão provisória dos bens do ausente, depois sucessão definitiva dos bens do ausente. Tá? Então, são 3 fases. Né? Para você declarar a morte presumida com declaração de ausência, você tem que passar por 3 fases relacionadas aos bens do ausente. Né? Primeira fase, curadoria dos bens do ausente, que a gente já viu. Agora, a segunda fase seria a sucessão provisória dos bens do ausente, que está no artigo 22 ao artigo 36. A curadoria dos bens do ausente está no artigo 22 até o artigo 25. A sucessão provisória dos bens do ausente, que é a segunda fase, está no artigo 26 até o artigo 36 do Código Civil. E a última fase, que é a sucessão definitiva, está no artigo 37 até o artigo 39 do Código Civil. Beleza, na segunda fase é basicamente o seguinte: depois que os bens foram arrecadados, vai esperar 1 ano, se o ausente deixou um procurador, aliás, 1 ano, se o ausente não deixou o procurador, mas se o ausente deixou um procurador, aí vai esperar 3 anos, beleza? Arrecadou os bens, espera 1 ano, se tem procurador, espera 1 ano, se não tem procurador, espera 3 anos, se tem procurador, se o ausente tiver deixado algum procurador. Normalmente o ausente não deixa procurador, né? Tá, beleza. Aí, passou os 3 anos, aí o juiz vai proferir uma sentença de sucessão provisória. Aí vai proferir uma sentença declarando e abrindo a sucessão provisória. Quando ele abre a sucessão provisória, é como se ele estivesse falando que a pessoa está provisoriamente morta, digamos assim. A sucessão provisória é a morte provisória, digamos assim, da pessoa. Beleza? Aí, tá. Aí o juiz declara a sucessão provisória e fala, olha, os bens aqui do ausente, os bens deixados pelo ausente, que listados aqui pelo curador dos bens, os bens vão passar para a posse provisória dos herdeiros. Beleza? O juiz vai falar, ó, a casa tal, o carro tal, coisa tal, fulano tal, dinheiro tal, vai passar a posse provisória dos herdeiros. Então, a sucessão provisória tem como consequência a posse provisória dos bens do desaparecido. A posse desses bens, a posse provisória, vai passar para os herdeiros ou o cônjuge. O juiz vai falar isso, tá? De acordo com as regras do direito da sucessão. Ok? Beleza. Ok. Aí depois que o juiz der essa sentença ela vai ter a eficácia jurídica dela depois de 180 dias, vai transitar em julgado em 15 dias, né? A sentença vai ser publicada no dia 1º. 15 dias após o dia 1º, 15 dias úteis após o dia 1º, a sentença vai transitar em julgado. Beleza? Tranquilo. Só que 15 dias depois do dia 1º também, 180 dias depois do dia 1º, depois do dia da publicação da sentença, a sentença vai poder ser aplicada, né? A sentença vai poder ser aplicada. 15 dias depois da publicação da sentença, a sentença transita em julgado, não vai caber mais nenhum recurso se ninguém ingressar com recurso. Beleza, vira coisa julgada. Então, perceba, o juiz vai proferir a sentença 3 anos depois da arrecadação dos bens ou 1 ano depois da arrecadação dos bens. Só aí nós já temos 1 ano, nós já temos mais de 1 ano ou mais de 3 anos, né? Porque primeiro vai nomear o curador para arrecadar os bens, e aí vai demorar um tempinho para arrecadar os bens e tudo.
Aí depois que arrecadar os bens, espera 1 ano ou 3 anos. Então, só nessas primeira e segunda fase, já decorreram mais de 1 ano ou mais de 3 anos. Beleza? Então, só aí, e ainda não foi declarada a morte presumida da pessoa, tá? Pra você ver como é burocrático. Aí depois vem a terceira fase. A terceira fase é a seguinte: depois que o juiz profere a sentença de sucessão provisória, a sentença de sucessão provisória transita em julgado 15 dias depois, beleza. Aí o que vai acontecer? Depois do trânsito em julgado da sentença, tem que esperar 10 anos. Olha, doutores, vai ter que esperar 10 anos. Tem noção disso? Espera 10 anos para ver se o ausente vai voltar, se o desaparecido vai reaparecer. Beleza? Tem que esperar 10 anos, tem noção disso? É muito tempo. Então, perceba, da fase 2 para a fase 3, são 10 anos que tem que esperar. Ok? Da fase 1 para a fase 2, espera ou 1 ano ou 3 anos. Então, só aí já foram mais de 11 anos ou mais de 13 anos. Só aí. Só nessas 3 fases. Aí, depois que acabar todas essas fases, o que vai acontecer? O juiz vai olhar assim, pô, passou todo esse tempo, né? Tal, o cara não voltou. Ah, beleza, então. Então vou declarar a morte presumida dele. Aí declara a morte presumida. Perceba como é burocrático o processo para declarar a ausência o processo para declarar a morte presumida com declaração de ausência. Perceba, então agora dá para vocês perceberem que, como eu havia dito, vamos voltar para a visão panorâmica. Como eu havia dito aqui, ó, morte real, tem um corpo, o médico atestou que o cérebro da pessoa está morta, pronto, morte real, acabou, está morto, faz a certidão de óbito, vai para o cartório, acabou, não precisa de juiz, não precisa de nada. Simples, processo bem simples, ok. Beleza, morte real. Aí temos a morte presumida. A morte presumida sem declaração de ausência, que a gente já estudou, que é o caso de perigo de vida, lá o caso da Chapecoense, que teve 71 mortos na queda do avião e tal, tal. Então, no caso de desastre, em que tenha perigo de vida, que seja provável, extremamente provável a morte da pessoa, aí você vai declarar a morte presumida e pronto, rápido, vai declarar rápido. Entra com a ação, o juiz vai lá e declara a morte presumida e acabou, beleza? Tá. Ou então, no caso de guerra, que a pessoa foi feita prisioneira ou que a pessoa estava em campanha militar, missão militar, aí beleza, espera 2 anos depois da guerra, entra com a ação, o juiz olha lá, tem os requisitos, declara a morte presumida da pessoa e acabou. Simples. Sem muita burocracia, tá bom? Só que tem um terceiro tipo de morte, que é a morte presumida com declaração de ausência. Que aí o juiz vai ter que nomear curador, esperar 1 ano ou 2 anos. Vai ser bem burocrático, né? Nomeia curador, espera 1 ano ou 2 anos. Aí 1 ano não, 1 ano ou 2 anos não. 1 ano ou 3 anos. Aí profere uma sentença de sucessão provisória, aí daí espera 10 anos. Aí vai proferir uma sentença de sucessão definitiva, né, que é a última fase. Aí depois que profere a sentença, vai ter que esperar mais 10 anos. Então só aí já foram 20 anos, né? Perceba, espera 1 ano, arrecada os bens, espera 1 ano ou 3 anos. Beleza. Aí declara a sucessão provisória. Espera 10 anos, aí declara a sucessão definitiva. Aí espera mais 10 anos, aí a propriedade dos bens do desaparecido vai ser transferida, né? A propriedade vai deixar de ser do desaparecido, propriedade dos bens, e vai passar a ser uma propriedade dos herdeiros. E a posse deixa de ser provisória e passa a ser definitiva. Ok? Então, aí sim que vai ser declarada a morte presumida dessa pessoa. Primeiro, curadoria dos bens do ausente, sucessão provisória dos bens do ausente, depois, sucessão definitiva dos bens do ausente, aí declara a morte presumida. Então, demora muito tempo, vários e vários e vários anos, tá?
Enfim, para a sua prova da CESP, o processo de declaração de ausência, ele não vai cair na sua prova porque não está no edital. Só que isso que eu falei sobre a morte presumida com declaração de ausência é só uma visão superficial. O processo de declaração de ausência, ele é tratado, as regras são detalhadas, tem várias regras, exceções e não sei o que, que estão do artigo 22 até o artigo 39, que não está no edital. Então eu não vou estudar essas regras detalhadamente. Eu só vou fazer essa visão superficial para vocês, que é o máximo que pode cair na sua prova da CESP do Tribunal, baseando-se no edital de 2013, ok? Se a CESP mudar, aí eu vou gravar uma aula só para falar sobre a mudança. Mas, enfim, o que você tem que saber sobre o artigo 6º e sobre o artigo 7º é isso que eu expliquei agora, tá? Isso que nós conversamos agora. Beleza? Então a morte de uma pessoa, ela extingue, ela acaba com a personalidade da pessoa. Beleza. Ela acaba com a personalidade da pessoa, tranquilo. E o que você tem que saber é o seguinte: a morte de uma pessoa pode ocorrer de 3 formas. Ou a morte real, ou a morte presumida sem declaração de ausência, que é bem simples, né? A morte presumida sem declaração de ausência, o juiz vai lá, verifica se é estado de perigo em que seja provável a morte, ou se é guerra com prisão, com o desaparecido prisioneiro ou desaparecido em missão, em campanha, aí o juiz vai lá, pum, declara a morte presumida, né? Só no caso de guerra que tem que esperar 2 anos, no caso de desastre, perigo de vida, não precisa esperar 2 anos, aí declara a morte presumida e acabou, não precisa de processo de ausência, curadoria, nada disso. Ok, e o terceiro caso de morte, o terceiro tipo de morte, é a morte presumida com declaração de ausência, que tem que esperar 1 ou 3, que tem que esperar vários anos, mais de 20 anos, como eu havia explicado, né? Beleza. Então, isso é o que eu tenho a dizer sobre o artigo 6º e sobre o artigo 7º do Código Civil, artigos que abordam a morte, né? Falam um pouco sobre a morte e quais as consequências da morte e quais os requisitos para se declarar a morte de uma pessoa. Beleza? A principal consequência da morte real e da morte presumida é acabar com a existência da pessoa e com a personalidade e a capacidade da pessoa. Beleza? Isso é a principal consequência da morte. Agora nós vamos falar do artigo 8º, que é um assunto que tem muito a ver com a morte, que é a comoriência, né? Ou morte presumida. Comoriência é a mesma coisa que morte presumida. Comoriência ou morte simultânea. Comoriência é a mesma coisa que morte simultânea, tá? Está no artigo 8º do Código Civil. De acordo com um instituto chamado comoriência, naqueles casos em que haja dúvidas a respeito de quem morreu primeiro, né? Aconteceu um acidente de avião, tinha 20 pessoas dentro do avião, a família toda estava dentro do avião. Para se saber quem morreu primeiro, a esposa ou o esposo, o filho ou os pais, se não for possível dizer quem morreu primeiro, em um acidente ocorrido na mesma ocasião, né? Ou então
pode ser vários acidentes, mas desde que ocorra naquela mesma época temporal. Se não for possível dizer quem morreu primeiro, aí você declara a comoriência, ou seja, você declara a morte simultânea, significando dizer que todas as pessoas que morreram naquela mesma época temporal, naquela mesma ocasião, são presumidamente mortas no mesmo horário. Beleza? Então não existe esse negócio de, não, o mais velho morreu primeiro. Não, quem estava mais doente morreu primeiro. Não, não existe isso. Se não se sabe quem morreu primeiro, mas a morte ocorreu na mesma ocasião, naquela mesma época temporal, o juiz tem que dizer que a morte ocorreu tanto para uma quanto para outra pessoa no mesmo horário e no mesmo dia. Beleza? Então vamos supor, aconteceu um acidente com o casal, no dia 10 e no dia 20 aconteceu outro acidente com o casal. No dia 10 morreu a esposa, no dia 20 morreu o esposo. Cara, nesse caso não tem como falar que é comoriência, porque foram situações que não ocorreram no mesmo momento, não ocorreram na mesma ocasião. Um foi no dia 10, outro foi no dia 20. São ocasiões totalmente distintas, ok? Agora, vamos supor, João e Maria são marido e mulher. Beleza, aí João e Maria estão viajando, bate de frente uma carreta e beleza, quando o resgate chega, eles já estão mortos, mas não se sabe quem morreu primeiro. Se João morreu às 10h01 e se Maria morreu às 10h10 ou se foi o contrário. Não se sabe isso. A medicina não consegue... vamos supor que a medicina não consiga dizer qual foi o horário da morte de cada um. Nesse caso, vai ser declarada a comoriência. Ou seja, vai ser declarado o seguinte: eu não sei qual é o horário da morte, mas então eu tenho que presumir que os dois morreram no mesmo segundo, no mesmo momento. Os dois morreram às 10h01. Vamos supor assim, o médico vem e fala, aconteceu um acidente aqui, só que pelo estado do corpo, eu acho que entre as 7 horas da manhã e as 10 horas da manhã, ou entre as 7 horas da manhã e as 7h30 da manhã, é o horário da morte dessas pessoas que foram envolvidas no acidente. Beleza, o médico falou isso. O juiz vai falar que João morreu às 10h10 e Maria morreu às 10h20? Não tem como ele falar isso. Então, o juiz é obrigado a dizer que os dois morreram no mesmo horário. Ou às 10h10, ou às 7h10, ou às 7h30. Se o médico falou que é provável que o pessoal do acidente morreu entre 7 e 8 horas, o juiz pode falar que morreu 7, pode falar que morreu 7h01, 7h02, até das 7 até 8, qualquer horário. Mas o juiz tem que falar que todos morreram no mesmo horário. Beleza? Isso é comoriência. Então a comoriência é a morte simultânea, ou seja, a morte de duas ou mais pessoas no mesmo momento, no mesmo segundo, ok? Então, é necessário que ocorra um acidente, algum acontecimento do qual resulte a morte dessas pessoas, mas tem que ser um acidente ou algo que ocorra, um fato que ocorra na mesma ocasião, ou seja, na mesma época temporal. Não pode ocorrer, tipo assim, um ocorreu em 2010, outro em 2011. Não pode. Tipo, um ocorreu no dia 10, outro ocorreu de 10 de janeiro, a outra ocasião foi no dia 30 de abril. Não pode, tem que ser tipo no mesmo dia, tipo na mesma ocasião. Beleza? Não é necessário que seja no mesmo dia, mas tem que ser na mesma ocasião. Beleza? Então, se um foi no dia 10, outro foi no dia 30, não é a mesma ocasião. Né? Se um foi no dia 10 de janeiro, outro foi no dia 30 de dezembro, não é na mesma ocasião. Beleza? Tá. É desnecessário que seja no mesmo lugar.
Não precisa ser no mesmo lugar. Exemplo, eu vou dar um exemplo. João e Maria vão viajar. João está em Barcelona, Maria está no Brasil. João está em Barcelona, Maria está no Brasil, beleza. João e Maria vão para Nova York, passar as férias, né? Aí Maria pega um avião no Brasil, João pega um avião em Barcelona e vão para Nova York. Quando o avião de Maria decola às 7 horas da manhã, o avião de João decola também às 7 horas da manhã. Aí o que acontece? O avião de Maria decola, o avião de João decola e bum, explode, tudo explode. Os dois aviões explodem, um explode em Barcelona, o outro explode no Brasil. Na mesma ocasião, na mesma época temporal. Não se sabe quem morreu primeiro. Nesse caso, perceba que os fatos não ocorreram no mesmo local, mas na mesma ocasião, na mesma época temporal. E aí o que é que o juiz vai falar? O juiz vai falar o seguinte, ó, eu não sei exatamente qual é o horário da morte, mas eu sou obrigado a dizer que os dois morreram no mesmo horário. Beleza? Ok, eu sou obrigado a dizer que os dois morreram no mesmo horário. Beleza. O nome disso é comoriência. Morte de duas ou mais pessoas na mesma ocasião, na mesma época temporal, não precisando ser no mesmo local. Beleza? Outra coisa que você tem que saber sobre a morte presumida, sobre a comoriência, a morte simultânea, é que a comoriência, ela significa uma presunção relativa. Uma presunção relativa de que as pessoas morreram no mesmo segundo, no mesmo e exato momento. Beleza? Em sendo uma presunção relativa, contra essa presunção é possível provar o contrário. Então, se é uma presunção absoluta, eu não posso provar o contrário. Mas a comoriência não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Então, eu posso provar o contrário. Né? Então, admite-se a prova em contrário. Então, vamos supor, aconteceu um acidente com um avião de Maria no Brasil, um avião do João em Barcelona. Os dois aviões explodiram. Só que o avião de João explodiu e todo mundo morreu na hora. O avião de Maria explodiu, mas Maria, o avião explodiu, Maria ficou lá no chão agonizando por 10 horas agonizando até chegar ao socorro. Vamos um exemplo. Aí o médico chega e faz um laudo lá falando, aqui verifico que, na verdade, Maria morreu, mas Maria morreu 10 horas depois do acidente. Tal, sei lá, pelo pulmão da pessoa, não sei. Sei lá como é que o médico vai fazer isso. Eu sei que o médico falou que a Maria morreu 10 horas depois. Agora, no caso de João, lá em Barcelona, foi constatado, o médico lá de Barcelona constatou que, na verdade, todo mundo morreu queimado lá, o corpo foi carbonizado e morreu. Ele morreu naquele momento, entre 7 horas e 7h30. Foi detectado que todo mundo morreu. No caso de Maria, não. O médico falou que, na verdade, Maria morreu 10 horas depois. Né, que o resgate chegou, tentou salvar, levou para o hospital e tal. Então perceba que seria possível declarar comoriência, mas como é uma presunção relativa, existe uma prova em contrário, que é o laudo do médico, falando que Maria morreu bem depois que João, aí não vai ser possível declarar comoriência, porque existe uma prova em contrário. Beleza? Então, só aí dá para tirar o que seria aí a presunção relativa, porque é relativa porque admite prova em contrário, não é presunção absoluta. Okay? Então eu coloquei um exemplo aqui, um exemplo bem assim esclarecedor. Olha só o exemplo que eu coloquei. João e Maria casados. Olha, presta atenção. Esse negócio de comoriência, ele é importante, parece que não é importante, mas ele é importante na hora que for dividir os bens do casal, ok? Na hora que for dividir os bens da família.
os bens do morto, os bens deixados pelo morto. Olha como que é importante, ó. Maria e João e Maria, casados, sem ascendentes e sem descendentes. Ou seja, não tinha filho, neto, não tinha nada. E não tinha pai, não tinha mãe, não tinha avô, não tinha nada de ascendente nem de descendente. Beleza? João e Maria sofreram um acidente de carro gravíssimo. Os dois estavam no mesmo carro, tá? Beleza. João e Maria, após o acidente, foram 10 horas após o acidente, foram prestados os primeiros socorros, mas ambos já estavam mortos, tanto João quanto Maria. Não se sabe quem morreu primeiro. Beleza, não sabe quem morreu primeiro. A medicina, os médicos não souberam constatar. Ok? Tá. João deixou um irmão vivo e Maria uma irmã viva. Beleza? Ok. Não existem outros parentes vivos. Beleza, então só sobrou aí um irmão de João e uma irmã de Maria. Ou seja, quem vai ficar com os bens de João, quem vai ficar com os bens de Maria, quem vai ficar com os bens do casal, doutores? Para você saber isso, é direito às sucessões, beleza. Só que você é obrigado a saber o que é comoriência. Se pode dizer que a morte foi simultânea ou não. Ok? Então, exemplo, 50% dos bens do casal vai para o irmão, João, e 50% vai para a irmã de Maria, se for caso de comoriência. Ou seja, se João e Maria morreram no mesmo horário, no mesmo segundo, 50% vai para a irmã de Maria, 50% vai para o irmão de João. Beleza? Agora, um outro exemplo. Isso aqui, o exemplo que eu falei, é se for o caso de comoriência. Beleza. Agora, o outro exemplo. 100% do dinheiro, do patrimônio, da herança do casal vai para o irmão e 0% vai para o irmão de Jonas e 0% vai para a irmã de Maria. Então, assim, tudo vai ficar com o irmão de João e nada vai ficar com a irmã de Maria. Parece injusto, pode até ser injusto, mas isso é a lei brasileira, ok? Isso é o Código Civil Brasileiro, o Código Civil Brasileiro que diz isso. Tá. 50% vai, 100% vai para o irmão, tudo vai para o irmão, nada vai para a irmã, se uma perícia médica constatar que João morreu depois de Maria, ou seja, Maria morreu, aí João sobreviveu, e depois de um tempão, João morreu. Ou 1 segundo depois, 2 segundos depois, 1 hora, 10 dias, sei lá. O importante é que seja depois. Beleza? Tá. Então perceba que nesse caso, João e Maria eram casados, cada um tinha um irmão, beleza. Aí sofreu um acidente, Maria morreu. Perceba que todos os bens de Maria vão para João, todos os bens. Então vamos supor, R$1 milhão na conta. 50% é de Maria, 50% é de João, ok. 500 mil para cada. Aí morre Maria, sofre um acidente, morre Maria, os 500 mil de Maria vai para João. Beleza? Vai para João, ok. Aí João fica 3 dias lá no hospital, não morreu ainda. Fica em coma, está em coma. Não, o cérebro ainda não morreu, beleza. Aí 10 dias depois o cérebro morreu, o João morre. O que acontece? Primeiro, os 500 mil vai para João e João fica com 1 milhão, beleza. Aí, quando João morrer, o dinheiro de João vai tudo para os parentes de João. Não vai para os parentes de Maria mais. Porque os parentes de Maria, a morte de Maria faz com que a irmã de Maria não seja mais cunhada de João. Então o que acontece? Os bens de João vai para os parentes de João. A irmã da Maria não é mais parente de João. Beleza? Então nesse caso vai acontecer o quê? João vai deixar todo o patrimônio, que é 1 milhão, para o irmão de João.
Então perceba, doutores, a gravidade da consequência da comoriência. Se fosse declarada a comoriência, os bens iriam 50% para cada irmão. Mas como não foi declarada a comoriência, teria uma prova médica falando que João morreu depois, aí não, aí os bens vai tudo para os parentes de João, ok? Ou se fosse o contrário, se Maria tivesse morrido depois, os bens iam tudo para os parentes de Maria. Pode parecer injusto? Beleza, pode até parecer injusto. Só que isso é o que está escrito no Código Civil de 2002. Beleza? Ok, então a gente faz uma pausa aqui. Daqui a pouco a gente volta para continuarmos conversando sobre o direito civil. Beleza? Até a próxima então. Até logo!